Eu tenho certeza que você já ouviu falar dos heróis da fé. Sabe ali em Hebreus 11 que conta a história de diversos personagens bíblicos que alcançaram a vitória, que transformaram vidas, que tiveram suas vidas transformadas através de ações de fé e através do relacionamento com Deus? Tenho certeza que você já ouviu alguma história deles. Noé, Abraão, Josué, Sara, Esther. Mas depois que a Bíblia foi escrita, existiram e existem ainda diversas pessoas que têm a vida transformada e que transformam muitas vidas através da fé e do relacionamento com Deus. Eu estou aqui com o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e hoje eu quero contar a história de um homem que teve a vida transformada e que transformou a vida de diversas pessoas através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com a oração. Então, bora pro vídeo. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha só, eu quero te pedir um favor. Assiste esse vídeo até o final. Se você gostar, curte, comenta, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você não gostar, não faz nada, só sai fora, não precisa fazer nada. Mas se você gostar, me ajuda aí, porque juntos nós vamos fazer a palavra de Deus conhecida pelo maior número de pessoas possível. Estou contando com você nessa jornada, hein? Bora para a história de hoje. O alvo da nossa história de hoje é George Miller. George Miller é um grande herói da fé por causa da sua entrega, por causa da sua história de devoção a Deus, de confiança em Deus. E aqui no livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, ele vai contar um pouco da história dele. Nós tivemos a sorte que George Miller ele escrevia um diário. Então toda a sua conversa com Deus, todas as suas experiências, tudo que ele fazia, ele deixou registrado no diário. É claro que esse diário não está aqui. Aqui a gente tem algumas páginas que contam um pouco da trajetória dele. Então nós vamos aqui dar um panorama, vamos fazer um panorama aqui, uma passagem rápida sobre a história deste homem. George Miller, ele nasceu em 1805 e faleceu em 1898. Ele faleceu com 93 anos. Então, diferente de Jerônimo Savonarola, que nós vimos lá que morreu com 46 anos, jovem ainda, ele morreu com menos da metade de George Miller. Então, George Miller tem muita história para nos contar, tem muita coisa aqui para nos enriquecer. Então nós vamos começar aqui, ó. Olha como o Orlando Boyer começa a história dele aqui, começa contando a história dele. Pela fé, Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão. Assim é que o Espírito Santo conta as incríveis proezas que Deus fez por intermédio dos homens que ousavam confiar unicamente nele. Foi no século XIX que Deus acrescentou o seguinte a essa lista. Pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. Então tá aqui, ó. Ele já começa exaltando essa questão da fé, da entrega, da perseverança, da influência que a fé de George Miller teve na vida dele e na vida daqueles que estavam em volta dele. Então imagina a gente, imagina nós, imagina você entrando para esse quadro de heróis da fé. Então dá tempo ainda, você vai conhecer algumas histórias aqui, você vai ver que não tem idade para começar essa nova jornada, para começar uma jornada de busca, de oração, de entrega a Deus. Aqui ele vai contar um pouco da história de George Miller. George Miller nasceu em 1805, filho de pais não cristãos, não eram pais crentes que criam em Deus, mas logo aos 10 anos de idade eles colocaram George Miller numa escola, numa universidade cristã para que ele se tornasse um pregador. Porque pregador era uma profissão que pagava até bem naquela época. Eles eram seminaristas que viajavam pregando e tal, e George Miller ele foi estudar para isso. Mas até os 20 anos de idade, George Miller ele se entregou a diversos vícios. Aqui no livro não tem, mas se você for procurar no site aí do Voltemos ao Evangelho, alguns blogs que você conhece essas histórias, você vai conhecer as histórias mais completas, você vai ver lá que ele se viciou em bebidas, vícios com mulheres, com cigarro, enfim. E até os 20 anos de idade ele vivia essa vida dupla. Então ele queria estudar para ser um pregador, ele se entregava a esse estudo. Aqui fala que ele estudava cerca de 10 horas por dia para ser um bom pregador, para ele não acabar ter que se entregando a algum trabalho cansativo, porque ser um pregador não é tão cansativo assim, né? Aos olhos dele, pelo que ele entendia.
Então ele estudava por 10 horas por dia para ser esse pregador, para não ter que trabalhar num serviço pesado, num serviço árduo. Então, ele vivia essa vida dupla. Era uma vida que buscava ser um pregador como profissão, mas que vivia os vícios, não vivia uma transformação real. Ele até conhecia a palavra, mas não vivia uma transformação real, uma vida real, um relacionamento real com Deus. Ele não tinha. E aqui está escrito assim, ó, aos 20 anos de idade, contudo, houve uma completa transformação na vida desse moço. Ele assistiu a um culto onde os crentes, de joelhos, pediam que Deus fizesse cair sua bênção sobre a reunião. Nunca se esqueceu desse culto, pois viu pela primeira vez crentes orando ajoelhados. Ficou tão profundamente comovido com o ambiente espiritual que passou a buscar também a presença de Deus. Costume esse que não abandonou durante o resto da sua vida. Então aqui já mostra o momento de conversão dele. E como George Miller se converte? Vendo a ação da igreja, vendo como a igreja ora, vendo como a igreja busca, vendo como a igreja se entrega. Então foi a primeira vez que esse homem viu uma igreja de joelhos orando, pedindo a bênção do Senhor. Por quê? Quando a gente cai ali naquela fase de esfriamento, de calmaria, você chega no lugar, você não ora, você não busca, você é tudo automático. Então você canta no automático, você prega no automático, você ouve no automático, você entra e sai do culto e não acontece nada, você entra e sai mês, entra e sai ano, você não acontece nada com você. E aqui George Miller entrou numa igreja e viu que uma igreja inteira estava de joelhos pedindo a bênção do Senhor sobre aquela reunião. Eles estavam orando para que Deus abençoasse aquele culto específico. E isso tocou no coração desse homem, no coração desse pregador. E a partir daqui, esse ato de orar de joelho virou ali um ato diário de George Miller. Ele levou isso para o resto da sua vida e começou a trabalhar assim. Logo depois de abandonar sua vida de vícios para andar com Deus, chegou a reconhecer o erro mais ou menos universal, de ler muito acerca da Bíblia e quase nada da Bíblia. Esse livro tornou-se a fonte de toda a sua inspiração e o segredo do seu maravilhoso crescimento espiritual. Ou seja, ele viu que ele lia muito sobre a Bíblia. Então você pega aqui diversos livros, tem um livro aqui de 500 páginas sobre a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Você sabe quem escreveu os livros, quantos livros foram escritos, você sabe quantas palavras tem escrito, quantos capítulos, quantos versículos, sabe de tudo sobre a Bíblia, mas você não conhece realmente a Bíblia, não tem um relacionamento direto com a palavra de Deus. E é para isso que Deus nos convida. E ele, após a sua conversão, ele entendeu isso. Então ele via que ele lia muitos livros, que ele estudava muito sobre a Bíblia, mas não estudava a Bíblia propriamente dita. Então aqui foi a primeira transformação dele. Então ele é transformado, ele é convertido, ele agora tem uma vida de oração, ele abandona os vícios e agora ele se entrega completamente à palavra de Deus. Olha o que ele escreveu no diário dele aqui, ó. O Senhor me ajudou a abandonar os comentários e a usar a simples leitura da palavra de Deus como meditação. O resultado foi que quando a primeira noite fechei a porta do meu quarto para orar e meditar sobre as Escrituras, aprendi mais em poucas horas do que durante alguns meses. A maior diferença, porém, foi que recebi assim força verdadeira para a minha alma. Então você vê aqui a importância da leitura bíblica. Então você não precisa ser um teólogo, um filósofo, ser um estudioso. Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. Conhecer a história, os lugares, conhecer. Isso traz fidelidade à mensagem que é ministrada, traz facilidade para você pregar em culturas diferentes, em tempos diferentes. A gente precisa conhecer a história. Mas para o relacionamento íntimo com Deus, você não precisa disso. Você só precisa abrir a sua Bíblia, ler sua Bíblia de forma simples e orar sobre o que você está lendo. Essa é a melhor estratégia para ter um relacionamento íntimo com Deus. É a melhor estratégia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Você ouviu a sua voz, está ouvindo Deus falando com você. Tem uma frase aqui que eu grifei, está escrito assim, ó. Antes de falecer, ele disse que leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. 100 vezes o fez estando de joelhos.
Eu me lembro quando eu comprei esse livro aqui, foi no início da minha conversão, foi bem primeiros meses ali da minha conversão, eu comprei esse livro. E quando eu li isso aqui, eu fiquei estarrecido. Falei, uau, que homem é esse? Eu já li a Bíblia todo dia. Eu li a Bíblia assim no início da minha conversão inteira em 3, 4 meses no máximo. Li muito a Bíblia. Mas não de joelhos, não de joelhos. E eu tentei, confesso que eu tentei e não tive muito sucesso com isso. Mas você vê a entrega desse homem. E a gente vai ver o resultado que isso causou. A gente vai ver aqui o resultado que isso causou. Então, George Miller, ele foi um homem entregue à palavra de Deus. Ele foi um homem que tudo que ele fazia era baseado na palavra e na oração. Então, ele orava, ele lia, e aí se ele não entendia o que ele tinha que fazer, ele ia orar e ele ia ler de novo. E isso foi também com as finanças. Então, para a gente entender aqui tudo o que aconteceu, a gente precisa entender isso aqui, ó. Aqui vai falar um pouco das finanças e da vida conjugal dele. Ele fala assim, ó, não muito antes do seu casamento, não se sentia bem com o costume de receber salário fixo, preferindo confiar em Deus em vez de confiar nas promessas dos irmãos. E deu sobre isso as 3 seguintes razões, ou seja, ele tinha um salário fixo de pastor, de cuidador, de discipulador, do lugar onde ele estava, da igreja onde ele estava, mas ele achou que isso não era justo. E aqui eu confesso que eu demorei um pouco para entender, precisei fazer algumas pesquisas externas sobre isso, e você vai entender que essa questão de achar justo dele tem todo sentido agora. Ele fala assim, ó, um salário significa uma importância designada, geralmente adquirida do aluguel dos bancos, mas a vontade de Deus não é alugar bancos. Então o que acontecia nessa época? As pessoas mais que tinham poder aquisitivo melhor, mais poderosas, que tinham mais dinheiro, elas alugavam bancos na igreja para poder assistir os cultos, para poder chegar e ter o lugar reservado. Então elas pagavam uma mensalidade e o intuito dessa mensalidade do banco não era só para a pessoa ter exclusividade, mas era para o sustento da igreja, para o sustento do ministério, do pastor. Ele abriu mão de tudo isso, ele abre mão dessa questão do aluguel dos bancos. E aí o segundo motivo, o preço fixo de um assento na igreja às vezes é pesado demais para alguns filhos de Deus e não quero colocar o menor obstáculo no caminho do progresso espiritual da igreja. Ou seja, imagina que todo mundo pagou, todos os lugares estão pagos, estão alugados, e agora quem quer entrar naquele lugar não tem mais como, porque é igual você vai no cinema e o cinema está lotado. Acabou aquela sessão, você tem que ir para outro cinema, ou você tem que esperar a próxima sessão, ou você perdeu a oportunidade. Por quê? Porque você não tinha dinheiro. E ele fala, aqui não, João. Então a gente precisa acabar com essa cultura de pagar para receber, de pagar. O reino de Deus não é investimento. E ele teve esse entendimento. Só que aqui é o detalhe, esse era o sustento dele. Então assim, ó, um pouco antes de casar ele teve essa ideia. Imagina essa conversa com a esposa. E aí o terceiro ponto que ele escreve sobre isso é: toda a ideia de alugar os assentos e ter salário torna-se tropeço para o pregador, levando-o a trabalhar mais pelo dinheiro do que por razões espirituais. Ou seja, além de se tornar um obstáculo para quem quer receber, se torna também um obstáculo para a intenção do pregador. Então o pregador vai pregar por causa do dinheiro, pensando no que vai receber. Ele vai fazer uma dívida pensando, eu tenho mais 10 pregações nesse ano, vou ganhar tanto, esse ano eu consigo pagar. E a confiança em Deus, e a fé em Deus, e a questão da provisão de Deus, onde fica? Então ele teve esse pensamento, e aí, como nós vemos aqui, não muito antes de casar. Então o cara estava para casar e o planejamento dele foi: eu vou tirar minha renda fixa. E aqui fica essa questão. E aí ele escreve assim, ó: George Miller achava quase impossível juntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Dizia que assim o crente confia no dinheiro em caixa, em vez de confiar em Deus. Um mês depois do seu casamento, colocou uma caixa no salão de cultos e anunciou que podiam deitar lá as ofertas para o seu sustento. E que daí em diante não pediria mais nada, nem a seus amados irmãos, porque, como ele disse, sem me perceber,
tenho sido levado a confiar em braços da carne, mas o melhor é ir diretamente ao Senhor. Então qual foi a estratégia dele? Ele põe uma caixa, o gasofilácio lá na igreja, coloca uma caixa lá na igreja, ele fala assim, ó, quem quiser me ajudar, põe dinheiro aqui. Então todo o dinheiro que vai entrar nessa caixa é para o meu sustento. Uma estratégia boa. Mas ele fala que ele quer confiar em Deus, que ele quer pôr a confiança dele em Deus. E a gente vai ver a consequência disso. Ele fala aqui, ó, o primeiro ano findou com grande triunfo, e George Miller disse aos irmãos que apesar da pouca fé ao começar, o Senhor tinha ricamente suprido todas as necessidades materiais. Então a gente vê que deu certo a ideia dele. Mas olha o que acontece. O ano seguinte, porém, foi de grande provação, porque muitas vezes não lhe restava nenhum shilling, que era dinheiro, né, na época. E George Miller acrescenta que no momento próprio a sua fé sempre foi recompensada com a chegada de dinheiro ou alimentos. E aqui começa diversos testemunhos de George Miller. Então assim, era a questão de não ter dinheiro e ele orar e alguém chegar, bater na porta dele com a quantidade do valor que ele precisava para pagar o aluguel, para comprar o alimento, para fazer as coisas. A gente vai ver isso na história dele aqui diversas vezes acontecendo. Esse é o testemunho dele até o final da vida dele. Então a questão financeira de George Miller era completamente confiar na provisão de Deus. E isso tem uma consequência muito grande, porque você não consegue fazer planos. Você não consegue fazer planos. Se você não consegue juntar dinheiro, você não consegue fazer planos. Qual o plano? Obedecer a Deus. Esse é o plano, o melhor plano. Então esse homem ganhava $7.500 por ano, aqui no ano de 1800. E aí ele abandona o trabalho dele para ser um missionário na Etiópia. E George Miller conhece esse homem lá. Esse homem vai contar a história dele para ele, que vive pela fé, vai contar os testemunhos, a provisão de Deus, e aquilo entra no coração de George Miller e transforma o coração dele novamente. E aqui começa uma nova história de George Miller. E aqui está escrito assim, ó: nesses dias, quando começou a provar as promessas de Deus, ficou comovido pelo estado dos órfãos e pobres crianças que encontrava nas ruas. Reuniu algumas dessas crianças para comer consigo às 8 horas da manhã, e a seguir, durante 1h30, ensinava-lhes as escrituras. E ele vai contar diversos testemunhos aqui. Tem um testemunho aqui bem legal, ó. Uma vez ele e a sua família passaram 3 dias sem ter dinheiro em casa e foram fortemente assaltados pelo diabo com a ideia de que haviam errado em aceitar a doutrina de fé nesse sentido. Quando, porém, voltou ao seu quarto, achou 40 shillings que uma irmã deixara. E ele acrescentou então: assim triunfou o Senhor e a nossa fé foi fortalecida. Então veja que não é fácil viver essa vida. Eu acho que não é nem para qualquer um viver esse testemunho, viver essa questão de confiar completamente em Deus. Então você vê que na necessidade, qual a primeira tentação que o diabo traz? Você errou em aceitar essa doutrina. Você errou em viver desse jeito. Você deveria ter um caixa, você deveria ter uma conta, você deveria ter um investimento. Você nota que para um homem de Deus viver esses milagres, outras pessoas precisam ter uma boa vida financeira. Outras pessoas precisam ter um ganho financeiro bom para sustentar esse ministério. E isso a gente encontra na Bíblia. Jesus caminhava com pessoas que tinham dinheiro. Então a gente vai ver lá no Evangelho de Lucas que algumas mulheres que andavam com Jesus eram esposas de homens poderosos, que tinham dinheiro, e elas sustentavam o ministério de Jesus, ajudavam a sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Então a gente vê diante dessas histórias que isso não é para todo mundo, não é para todo mundo. Então você que sabe ganhar dinheiro e você que pode ganhar dinheiro, você precisa ter um bom planejamento, ter o seu coração voltado ao Senhor, para que a obra do Senhor não pare, para que a obra do Senhor continue. E aí você vai ajudar a sustentar aqueles que têm a vida entregue ao Senhor, que se dedicam 10 horas por dia para orar, para ler a Bíblia, que alimenta os pobres, que ajuda as viúvas, que faz missão, que faz evangelismo, igreja que abriga os fiéis, que ensina os fiéis. Então tudo isso precisa de alguém que sabe ganhar dinheiro, que pode ganhar dinheiro, que tem muito dinheiro. Então não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado trabalhar, não é pecado ter uma vida próspera, não é.
mas o seu coração precisa estar voltado ao Senhor, da mesma forma que esse homem que vive somente pela fé. Essa foi um pouco do testemunho aqui da questão financeira. E aí, o que acontece com o George Miller? Conta aqui a história que um dia ele se hospedou no orfanato, que o fundador do orfanato já tinha morrido há quase 100 anos antes desse dia. Ele se hospeda nesse orfanato, e nesse orfanato, no dia que ele se hospedou lá, se hospedou também um dentista lá, que tinha abandonado o seu serviço na época. Esse dentista tinha um salário de $7.500 por ano. Então, $7.500 não é o salário de um dentista mensal hoje, em dólares, né? Vamos tratar alguém que mora na Inglaterra, que é essa história, ou nos Estados Unidos, em dólares. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, tanto mais recebia para alimentá-las, até se achar cuidando de 34 menores. Então, qual a história aqui? Ele fica incomodado de ver os órfãos na rua. Então, e a estratégia? Ele traz os órfãos para alimentar os órfãos, ele dá a comida, chama aqueles órfãos para almoçar junto com ele, e ele começa a ensinar as escrituras para aqueles órfãos. E em poucos dias, quase 40 crianças já estavam ao redor da mesa com ele almoçando e ouvindo as escrituras. Por 1h30 por dia, ele alimentava aquelas crianças fisicamente e espiritualmente. E a história não para por aí. E aqui a gente vai ver, ó, ao mesmo tempo que George Miller fundou a Junta para o Conhecimento das Escrituras na nação e no estrangeiro, os alvos eram, primeiro, auxiliar as escolas bíblicas e nas escolas dominicais; segundo, espalhar as escrituras; e terceiro, aumentar a obra missionária. Tudo foi feito com a mesma resolução de não se endividar, mas sempre pedir a Deus em secreto tudo o necessário. Então ele viu que a necessidade de ensinar a Bíblia para aquelas crianças órfãos, e nisso ele vê a necessidade também de ensinar as igrejas a ensinar as pessoas. Então ele começa a ir nas igrejas, ele começa a fundar escolas bíblicas, ele começa a treinar professores de escolas bíblicas, e ele começa a trazer esse ensinamento, a importância desse ensinamento para as igrejas. Porque uma coisa é você ir no culto e ouvir uma ministração, ouvir uma pregação. Outra coisa é você ir na igreja e ser ensinado da palavra de Deus. Por quê? Muitas pessoas não sabem manejar a palavra de Deus. Tem pessoas que estão na igreja há 10, 15 anos e não sabem explicar o plano de salvação. Não sabe. Então, ter versículos decorados não significa que você conhece a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é através de um relacionamento em oração, um relacionamento em leitura, um relacionamento em conhecimento. Então, é bem mais profundo. Um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É isso que vai nos trazer o conhecimento da palavra de Deus. E aqui, continuando a história, ele fica impactado um dia que ele abre a Bíblia e ele lê um salmo que diz assim: abre bem a tua boca e te encherei. Salmo 81:10. Eu lembro que eu tenho uma Bíblia aqui que ela tá escrito esse versículo na contracapa dela. Então eu abri a contracapa da Bíblia e escrevi esse versículo quando eu li isso aqui, lá no início da minha conversão. Esse eu acho que é o terceiro livro que eu tenho já, porque eu emprestava e não devolviam os livros para mim. Tanto que eu parei de emprestar livro, eu prefiro comprar e doar um livro do que emprestar os meus. Então, esse versículo foi um dos que eu li, entendi e escrevi, grifei ali para não esquecer mais dele. Então, somente abre a tua boca e te encherei. E aqui ele traz para a vida espiritual, ministerial e física também, alimentar. Então, como que um passarinho, o filhote de um passarinho é alimentado pela sua mãe? A mãe vai lá, pega o alimento, a comida, né? Pega a minhoquinha, vem e traz. Quando ela chega no ninho, os filhotinhos, os passarinhos estão tudo com a boca aberta lá, querendo a comida, para receber a comida. E a mãe vai, divide e coloca a comida dentro da boca dos filhos. É isso que Deus faz com a gente. O que a gente precisa? Clamar para que Ele nos encha. É isso. A história continua e aí vai contar aqui um pouco da história do orfanato agora. Ele consegue alugar uma casa grande e ele abre um orfanato feminino, mas ele se frustra porque no primeiro dia não vem ninguém. E ele se esquece que ele não orou para vir as meninas, ele não orou para vir as órfãs. E aí ele ora, e no outro dia vem uma, depois vem 20 e depois vai aumentando. Depois ele abre um outro local que é um orfanato só para meninos,
e isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então a gente vai ver diversos testemunhos aqui dos orfanatos, as pessoas que chegavam para trabalhar. Conforme foi crescendo muito, as pessoas chegavam para trabalhar, ele orava, pedia a Deus, e as pessoas chegavam e ofereciam serviço, ofereciam os alimentos, ofereciam os móveis, ofereciam as coisas, tudo sem custo nenhum. George Miller viveu uma vida de milagre, uma vida de fé, uma vida de provisão de Deus. Foi sustentado por Deus em full time. O tempo todo da sua vida ele foi sustentado por Deus. E aqui, para finalizar, para esse vídeo não ficar tão grande assim, eu queria falar aqui como que foi o final da vida dele, né? Então muitas pessoas questionavam, perguntavam para ele. Aqui tem um relato dele, um ensinamento que ele trouxe da vida dele e ele registrou, deixou registrado. Então tá aqui, ó. Em resposta a muitos que queriam saber como o crente pode adquirir tão grande fé, deu as seguintes regras. Primeiro, lendo a Bíblia e meditando sobre o texto lido, chega-se a conhecer a Deus por meio da oração. Então, ler o texto, ler a Bíblia, meditar sobre o texto lido e orar sobre aquilo. Segunda lição, procurar manter um coração íntegro e uma boa consciência. Então, um coração íntegro e boa consciência. Você entender aquilo que você está fazendo, por que você está fazendo e para que você está fazendo. Ter uma boa consciência do que você está fazendo. Terceiro, se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a prove e por meio do qual ela seja fortalecida. Ou seja, se você acha que alguma coisa vai ser difícil, o conselho dele é que você entre nisso de cabeça. Não é impossível, né? Não vai largar seu emprego se você tem família, não vai vender suas coisas se você tem compromisso, não vai fazer isso. Você precisa entender, ter boa consciência do que Deus está fazendo. Ele vai falar ainda mais assim, ó. Ainda mais um ponto. Para que a nossa fé se fortaleça, é necessário que deixemos Deus agir por nós, ao chegar a hora da provação, e não procurar a nossa própria libertação. Se o crente desejar grande fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. Ou seja, quando chega a hora da provação, tentar resolver com as suas próprias mãos, com os seus próprios recursos, vai atrapalhar o agir de Deus no que ele quer fazer através de você e em você. Então essa foi a vida de George Miller. Uma vida de fé, uma vida de muita responsabilidade, de muita busca a Deus. E essa é mais uma história que nós temos aqui no livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Então eu indiquei a leitura desse livro enquanto eu ministrava na minha igreja. E é um livro que eu li no início da minha conversão. Comprei esse livro enganado, depois eu conto essa história. Mas é um livro muito bom, tem histórias incríveis aqui. Esse é o segundo, contei de Jerônimo Savonarola, né, um missionário, e agora um missionário que foi contra a corrupção da igreja. Muito bom esse vídeo, assiste lá. E agora George Miller agindo aqui pela fé. Ele alimentou milhares de pessoas através da sua fé e obediência à palavra de Deus. Então esse, queridos, é mais uma lição, mais uma história e mais um testemunho para nos incentivar a buscar a Deus. Eu quero te pedir, se você assistiu esse vídeo até agora, comenta aqui embaixo, comenta assim, uma vida incrível. Comenta assim, se você assistiu esse vídeo até aqui. Porque eu quero continuar fazendo isso, quero continuar contando essas histórias e ensinando para você que a vida de obediência a Deus, ela vai nos trazer muitos frutos e vai nos fazer ter um relacionamento incrível com Deus. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos juntos fazer a palavra de Deus conhecida pelo maior número de pessoas. Seja você também um herói da fé. Deus te abençoe.